Meus irmãos, a paz de Cristo a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao canal Fala de Não para a aula 8 da Escola Dominical. Um prazer estar aqui com os irmãos. Você sabe, a promessa é toda segunda EBD aqui no canal. Tá difícil por conta de viagens, de trabalho, a logística, mas nós vamos conseguir cumprir essa que é uma meta nossa aqui, tá certo? Estou muito grato a Deus. Tivemos um final de semana extraordinário, passando por Francisco Morato, São Carlos e depois aqui por Campinas, ministrando a palavra de Deus para a Igreja do Senhor, para jovens e adolescentes. Essa aqui, ó, é a camiseta do pessoal lá de Francisco Morato, onde estivemos na quinta-feira ministrando a palavra de Deus. Muito obrigado às irmãs que nos receberam ali em Francisco Morato para ministrarmos a palavra do Senhor. Nós pregamos, damos palestras, fazemos debate, enfim, fazemos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, tá bom? Essa aqui, ó, é lá de São Carlos. Essa aqui, setor 7, a igreja do Jockey Clube em São Carlos, que nos recebeu ali, na pessoa do pastor Nildo, dos líderes Lucas e Adelson, tá certo? E fomos muito bem recepcionados pelo irmão Lino e sua família, a irmã Marli, a Gisele, o Gabriel e o Isaac. Gente, como a um filho eles me receberam, e é a minha eterna gratidão a esta família tão abençoada, e a cidade de São Carlos, Neto, Érica. Gente, um povo lindo, abençoado, que marcou a minha vida de forma inesquecível, tá certo? Então, essa aqui é a camiseta do setor 7, lá em São Carlos. Essa aqui é do Aviva Jovens, que é um trabalho do campo todo de São Carlos, tá certo? Na pessoa do pastor Geraldo, que é o líder do campo lá de São Carlos, o líder de jovens. Eu tenho a marca da promessa, o Aviva Jovens, lá de São Carlos. E para fechar, no domingo à noite, nós estivemos ministrando aqui em Campinas, no Campineiro 2, na igreja do pastor Carlos Balduino, tá certo? Na Assembleia de Deus. Minha gratidão a Kelly, a Thaís, aos líderes ali, e a toda aquela meninada abençoada que me presentearam com essa camiseta linda, maravilhosa, tria especial. Tá tudo guardadinho aqui, claro que eu vou usar nos próximos vídeos, tá certo? Bom, hoje é a aula 8 na Escola Dominical. Quero te lembrar que esse material aqui em PDF, você encontra ele para baixar aí na descrição dos vídeos, tá? Tem um link aí, você baixa, abre na TV, como estou abrindo, abre no celular, manda para a meninada. Gente, compartilhe. 2 coisas, 3, 4 coisas que você tem que fazer. Por favor, inscreva-se no canal, deixe o sinal de notificações ativado, tem um sino aí, ativa ele. Toda vez que eu postar vídeo novo, você recebe a notificação que tem vídeo novo aí no canal, tá certo? É muito importante que você faça isso nos ajuda também, tá bom? Na descrição dos vídeos tem o material em PDF para você compartilhar com todo mundo, com seus alunos, e meu número de WhatsApp. Temos 2 grupos de professores no WhatsApp. Você pode me chamar, me manda seu número, fala comigo, eu te incluo. Nós compartilhamos esse material em PDF, revistas em PDF, livros em PDF, conversamos, é super especial. Vamos crescer na graça e no conhecimento. Deixe o seu comentário, isso nos motiva, e é assim que nós crescemos. Eu te motivo, você me motiva, essa obra continua. E como diz a palavra do Senhor, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Então vamos à aula 8, mas antes, roda a vinheta, produção. Sociedade política. O texto bíblico está em Salmos 33 e 12. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica. 1 Timóteo 2 e 2. Então nós vamos falar hoje sobre política, tá? Esse tema que causa repulso em muita gente, mas tome muito cuidado. Bom, aqui tem 2 perguntas para serem debatidas aí em sala de aula. Como os cristãos devem agir diante de candidatos que se dizem crentes, mas que pertencem a partidos que defendem o aborto, a legalização das drogas e ideologias que ferem os princípios da palavra de Deus? Então hoje, com as redes sociais, é muito fácil você descobrir
toda a trajetória política de um candidato, em que ele acredita e como que ele defende os seus ideais e quais os ideais que ele defende, tá certo? A segunda pergunta, a igreja do Senhor deve ter ou indicar candidatos políticos? É sobre isso que nós vamos falar, é sobre isso que você deve debater aí na sua sala de aula com os seus alunos. Bom, não é possível viver em sociedade e não se envolver. Quem não se envolve não tem poder de influenciar, de direcionar movimentos e o destino do seu povo. É uma atitude omissa e egoísta não se envolver, uma covardia não se posicionar. A sociedade é formada por pessoas, e essas pessoas conduzem as leis e determinam os caminhos dessa sociedade. Logo, cada segmento da população tem seus representantes que lutam por seus ideais e ideologias. Muitos cristãos dizem, não há o que fazer, o mundo vai de mal a pior. Quem se envolve com a política se corrompe, se vende. Mas pergunto, o que fazemos com o doente? Deixamos na cama, jogados no quarto, ou levamos para o hospital, chamamos o médico, procuramos ajuda, fazemos a nossa parte? Como reclamar dos rumos de nosso país, se todos têm os seus representantes e nós não? Como reclamar das leis absurdas que destroem famílias, se nós não nos envolvemos? Essa pergunta é muito importante. Pessoal, o cristão deve se envolver. Eu quero lembrar que nós somos políticos e que nós somos cidadãos. Então, todos nós, no Brasil inclusive, é uma obrigação o voto, né? Votar, não é? Então, todo brasileiro acima de 16 anos e a partir dos 18 de forma obrigatória, tem um título de eleitor e é obrigado a votar. Ou seja, nós somos cristãos, cidadãos e cidadãos cristãos. Então, a vida política do nosso país deve sim nos interessar, tá certo? Perguntam muito, mas vocês usam a Bíblia para não sei o quê, o Estado é laico e tal. Bom, nós usamos, a nossa ideologia ela é bíblica e nós usamos princípios bíblicos para conduzir a nossa vida, inclusive na política, assim como quem defende outros ideais usam esses ideais. Então, ninguém é apolítico e todo mundo luta pelos seus ideais e através desses ideais faz política. E um texto que me chama a atenção em Esther 4 e 14. Esther, capítulo 4 e versículo 14. Quando sai aquele decreto, não é, para a destruição dos judeus, e o tio de Esther, Mordecai, vai falar com ela. E ela, num primeiro momento, ela tem medo, por quê? Porque em 30 dias, nos últimos 30 dias, ela não tinha sido chamada para entrar na presença do rei. Então, Mordecai manda dizer para ela assim, no versículo 13 de Esther 14. Não imagines que, por estares no palácio, tu somente escaparás dentre todos os judeus. Pois se de todo te calares agora, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino? Então, tudo tem um propósito. Então, Mordecai, ele está mostrando a Esther que havia um propósito, que ele entendia que o fato dela estar como rainha daquela nação era um propósito divino para aquele tempo de dificuldade. Ou seja, ao invés de nós olharmos as situações difíceis pelas quais o Brasil enfrenta em todas as áreas, mas especificamente nesta aula, no campo político, por que não olharmos como uma oportunidade para mostrarmos que é possível mudar? É só preciso entender que a mudança começa em nós, que nós devemos ser a mudança que o mundo espera. Como está a política no nosso país? Você está satisfeito com a vida política do nosso país? Temos visto maus exemplos, muita coisa errada. Apesar disso, política faz parte de toda a sociedade organizada. A situação está tão difícil que foi preciso criar uma lei
para proibir políticos que porventura tenham sido condenados por órgãos colegiados possam disputar novos cargos eletivos, a chamada lei da ficha limpa. Numa sociedade representada pelo parlamento, a corrupção de Brasília é reflexo da corrupção no dia a dia. Eu separei aqui alguns exemplos aqui, para a gente pensar um pouquinho. Ou você já teve essa dificuldade, essa fraqueza, ou conhece alguém, ou já ouviu alguém, ou alguém já lhe ofereceu uma dessas facilidades. O troco a mais não devolvido, a pessoa tinha que te devolver 2,45 e devolve 10,45 e a pessoa finge que não vê e acha que isso não é corrupção. Então está tirando vantagem, vantagem alheia, está tirando vantagem em desvantagem de alguém. Habilitação comprada. Não, tem uma autoescola aí que é só passar o dedinho. Tem uma autoescola aí que é só pagar o esquema e já era. Muitas vezes até na roda de crente sempre tem um irmão. Não, que isso, irmão? Para que ir lá ficar fazendo 15 horas de aula? Para que isso? Perda de tempo. Ó, esquema. Depois reclama. O funcionário que faz de tudo para ser mandado embora para receber o seguro-desemprego. Enquanto não está dentro do período que pode receber o seguro-desemprego, trabalha direitinho, cumpre horário, mas a partir do momento que se for mandado embora pode receber o seguro-desemprego, falta, xinga o patrão, faz serviço errado, leva atestado, olha gente, misericórdia, o atestado para o dia inteiro, né? O médico vai dar um atestado de 2, 3 horas, que é suficiente, porque era só uma consulta. Pelo amor de Deus, eu trabalho muito longe, não vai ter tempo de chegar e dar um atestado para o dia inteiro. E um aparelho que rouba sinal da TV a cabo, né? Ele rouba o sinal do satélite da TV a cabo. Todo mundo que quer, paga caro, mas paga. Não, mas é só ir ali comprar um decodificador de sinal. Você instala na sua televisão e automaticamente você tem todos os 698 canais sem precisar pagar mensalidade. Olha que coisa fantástica, né? Depois a gente reclama, tá certo? Mas o parlamento representa o povo. A corrupção como um problema cultural do povo brasileiro. Precisamos recolocar no dicionário verbal, prático do dia a dia, palavras como honestidade, dignidade, integridade. Quem se dirige por essas palavras, valores e princípios, não se vende, não negocia, não se corrompe, porque estes valores, esses princípios são inegociáveis. Temos que ter também muito cuidado para não compartilhar informações sem fonte confiável, porque a forma de intimidar e ameaçar quem se levanta contra esse sistema sujo, tá? Do qual não é que a política é corrupta, nem que a política corrompe, mas o ambiente político proporciona que pessoas corruptas, desonestas, tá certo? Se aproveitem desse ambiente, do dinheiro público e tal, para praticar a corrupção, as suas mentiras, as suas tramóias, tá certo? Então, e aí, quando alguém começa a trabalhar para tirar essa sujeira debaixo do tapete, quando alguém começa a trabalhar contra a maré, porque a maré deixa levar, fazer o quê? Deixa levar. Quando alguém olha e diz, opa, isso está errado. Não, mas isso está errado. Você faz tempo que é desse jeito, você vai mexer. Quando alguém diz, eu vou mexer, qual que é a forma que eles usam para intimidar e ameaçar? É essa aqui, manchar a honra e a reputação dessa pessoa para desacreditar suas palavras. Foi assim com Daniel, tem sido assim com o juiz Sérgio Moro, com o Procurador-Geral de Justiça, com o Deltan Dallagnol e com tantos e tantos outros que têm sido atacados na sua honra por defenderem interesses da nação e não de si mesmos. A estratégia para desacreditar a verdade é atacar a honra e a reputação de seus defensores, mas que nós sejamos achados como Daniel. A Bíblia diz em Daniel 6:4, e é muito interessante isso, porque Daniel 1:8, nós estamos falando de um jovem entre 17 e 18 anos. Em Daniel 6,
já um senhor de idade de 6 anos, de 86 anos, 90 anos, que tinha sido ministro, que tinha sido funcionário de, acho que 3 reis diferentes, reis pagãos. E olha só, ou seja, mais de 65 anos de vida política, de vida pública. E olha o que a Bíblia diz em Daniel 6:4. Então, os governadores procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então fizeram uma varredura na vida de Daniel, grampos telefônicos, quebra de sigilo bancário e fiscal, e não encontraram nada. Sabe o que é isso? Integridade, tá certo? É a graça da garça, a arte de andar em meio à lama e não se sujar. Uma pessoa íntegra, ela é íntegra em qualquer lugar, mesmo no ambiente político. Ao invés de se corromper pelo sistema, não se vende ao sistema, mas transforma o sistema, porque a mudança tem que começar em nós. Não adianta ficarmos aqui dizendo, eles são tudo corruptos, mas em nós. A mudança começa em mim. Há um ditado, um provérbio chinês, não me lembro a memória, que diz o seguinte: se cada um limpar em frente da sua casa, no final do dia, a rua estará limpa. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Não adianta ficar olhando e dizer, todo mundo é. Então, você também, negativo. Nós somos chamados para fazer a diferença numa geração de iguais, seja diferente, inclusive no ambiente político. O que é política? Você sabe a origem desse termo? O vocábulo política vem do grego polis, cidade-estado. Significava vida em sociedade. Autores definem política como a ciência do Estado, outros como a ciência do poder. Na verdade, somos todos políticos. Não existe na face da terra uma pessoa que seja isenta de política, ou seja, eu sou apolítico. Não existe. Aristóteles já dizia que o homem é um animal político, tá bom? Então, a política tem como objetivo nobre a felicidade humana, preocupando-se com a felicidade individual e coletiva, e como ciência estuda as várias formas de governo, bem como seus planejamentos que são capazes de assegurar uma vida mais agradável a todos os cidadãos. Até na igreja a política está presente, tá? Contudo, o que temos visto é chamada politicagem, homens legislando em benefício próprio ou do seu partido. Para estes, os interesses dos cidadãos que os elegeram não importam, certo? Então, veja, o que é política? Diferença entre política e politicagem. Fazer política é trabalhar para o bem do povo, o bem coletivo, o bem da nação. Quem se guia por esse conceito, pensa nas pessoas, usa a política em qualquer cargo público para servir as pessoas desta e das futuras gerações. Pensa e trabalha para deixar um legado que transforme a vida em sociedade para melhor. Se gasta pelas pessoas, tá? Então, essa é mais ou menos a ideia aí de quem é político. É uma pessoa que serve as pessoas. Pensa no bem, não só de agora, mas das futuras gerações. Isso envolve políticas públicas de saneamento básico, de proteção ambiental, tá certo? E o próprio dinheiro público. Esta falcatrua, esta lixeira aberta com essa operação Lava Jato e com o que ela está mostrando, vai impactar diversas gerações até voltar aos eixos. O Brasil, se é que estão lutando para isso. Então, essa aqui é uma figura que eu acredito que é comum aí, que você veja ela, pelo menos, eu sempre digo, professor, pai, enfim, hoje em dia, nós temos que assistir um jornal, temos que assistir jornal para ficarmos informados, até para vermos os rumos que está tomando a nossa nação. Então, cadê o dinheiro que estava aqui, né? Bom, então, política
trabalhar para o bem comum, coletivo, para o bem do próximo. Aliás, o político é eleito pelas pessoas, então ele deve trabalhar para essas pessoas. E a politicagem? Confunde-se muito, mas a politicagem inverte a ordem da vida pública. Ao invés dos eleitos trabalharem pelo e para o povo, eles se aproveitam do cargo político para roubar o povo. Portanto, não é só uma questão de leis, é uma questão de consciência política. Tem a lei da ficha limpa? Tem. Mas não adianta chegar em 2018 e elegermos as mesmas pessoas. Há, inclusive, gente que diz, não, mas a urna eletrônica não é confiável e tal, e não sei o quê. Olha, gente, esse discurso é uma opinião minha, me permitam. Esse discurso, ele só serve para essas pessoas que estão aí, para os corruptos. Porque toda vez que alguém acredita que a urna eletrônica não é confiável, então para que eu vou mudar meu voto? Sou obrigado a votar, vou votar, aí acontece isso, ó. Ou a pessoa vota por obrigação, aí vota no mesmo candidato, não adianta mudar de candidato, porque o meu voto não influencia em nada, certo? Ou então eu anulo o voto, ou então não vota, ou então justifica, ou então deixa em branco, ou então não vai, entendeu? Então só serve para essa raça de corruptos que estão aí, certo? Então nós temos que fazer a nossa parte. Os desvios de verbas públicas deveriam ser considerados crimes hediondos, pela quantidade de pessoas que deixam sem segurança, saúde e educação. Então, nós temos que pensar nisso, nós temos que olhar isso, avaliar, analisar isso, tá certo? Então, há essa diferenciação. Repito, as redes sociais hoje nos permitem olhar e avaliar o histórico político do candidato, quais são os seus ideais e como ele defende, tá certo? A sua vida pública, tá bom? Por mais que exista manipulação em alguns setores, mas existem pessoas que estão aí e que está mais do que comprovado que fizeram o que fizeram, não é? Mas falta consciência política, mesmo a polícia prendendo, mesmo a polícia mostrando, mesmo o juiz julgando, se a pessoa não tem os seus direitos cassados, a população vota de novo, a população apoia de novo. Então não dá para reclamar, se nós continuarmos com as mesmas atitudes, não adianta querermos resultados diferentes. A política na Bíblia. Tem política na Bíblia? Tem. No primeiro livro da Bíblia, Gênesis, vemos que no Jardim do Éden só existia uma forma de governo, a teocracia. Deus, o Criador, era o único a governar a terra. No entanto, o Todo-Poderoso delegou a Adão algumas atribuições para que este pudesse representá-lo aqui na terra. Era Deus governando por intermédio do homem. No capítulo 3, com a queda, vieram as mazelas, que tanto atormentam os governos até hoje. Guerras, terrorismo, desigualdade social e tal, né? Falando em desigualdade social, de guerras de terrorismo, não sei se você viu, que o Brasil está se tornando um campo de refugiados para sírios, haitianos e agora venezuelanos, tá bom? Então, a nossa sociedade, ela está vivendo um período de choque cultural pela chegada de tantas pessoas de culturas diferentes. Fique ligado. Bom, então ele vai falar aqui. Muito bem, olha só. O governo teocrático, tá? Até tem pessoas que não entendem isso, até mesmo na igreja. A igreja não é democracia. A igreja é teocracia, irmãos. Governo de Deus. Que significa colocar toda a soberania e autoridade nas mãos de Deus, ou reconhecer, né, toda a soberania e autoridade em Deus. Embora a palavra teocracia não esteja na Bíblia, de capa a capa, seu significado é ensinado de maneira clara. Deus governa sobre tudo e sobre todas as coisas. Daniel capítulo 4, versículo 17. Esta sentença é por decreto dos dias e esta ordem por mandado dos santos, a fim
conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais baixo dos homens constitui sobre eles. Tá? Então, Deus está sobre todas as coisas, governa sobre todas as coisas. É aquela frase que a gente diz, Deus está no controle de tudo. E está mesmo. Também descreve, e exatamente por ele estar sobre todas as coisas, ele decidiu entregar o domínio da terra até certo ponto aos homens. Também descreve o reconhecimento por parte do homem desse governo divino sobre todas as coisas. Você está com o seu caderno de anotações aí, né? Provérbios 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, neste último aspecto de reconhecer, né, o homem reconhecer o poder divino sobre todas as coisas, a teocracia requer o reconhecimento do governo total de Deus, que tem a ver aqui com regeneração, não é? Com deixar Deus transformar a nossa vida. Ezequiel, capítulo 36, e versículo 27. Porei dentro em vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Tem a ver com conversão, com regeneração. Isso começa com autogoverno, tá certo? Uma vez que o domínio próprio tem a ver com o coração, de onde procedem todas as saídas da vida. Guarda o teu coração, porque dele procedem todas as saídas e decisões da vida. Como Cristo é o cabeça de todas as esferas de governo, você pode ver isso no livro na carta de Paulo aos Colossenses. Ele tem a preeminência sobre todas as coisas, é o princípio e o primogênito de toda a criação, enfim. Como Cristo é o cabeça de todas as esferas de governo, ele também diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Filipenses 2, para que ao nome, Deus o fez Senhor, para que ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então hoje muitos não reconhecem o senhorio de Cristo, mas haverá um dia em que todos vão reconhecer o senhorio de Cristo, vão ter que se curvar ao senhorio de Cristo. Então, como ele é o cabeça de todas as esferas de governo, nenhum mistério exerce monopólio sobre a outra. Elas estão restringidas pelo poder e autoridade de Cristo. Dessa forma, embora os poderes delas se sobrepõem em alguns aspectos, nem a família nem a igreja têm permissão de ter um controle autoritário uma sobre a outra. Deus é soberano sobre ambas. O mesmo conceito se aplica à igreja e ao Estado. Cada um responde a Deus como sua autoridade suprema e não um ao outro. Tá? Então, aqui está falando, nos dando aí uma ideia, vamos dizer assim, dessa separação entre igreja e Estado. Tá certo? Então, é isso. A política, portanto, ela está intrínseca na Bíblia. E Deus entregou o governo aos homens. Então, os homens têm o poder de dominar a terra até certo ponto, sempre entendendo que tudo, mesmo quando não parece, está sobre o domínio de Cristo, Senhor e soberano sobre todas as coisas. Uma nova fase política. Ao estabelecer uma aliança com Abraão, Deus dá início à nação de Israel. Uma nova fase política estava sendo instaurada, a era patriarcal. Então Deus estaria abençoando as nações e governando através do seu povo. Porém, tempos de vacas magras estavam por vir, até experimentaria a escassez. Para garantir a sobrevivência do seu povo, Deus coloca um jovem hebreu no poder. Esse jovem é José. Bom, aí você vai ver que vai passar, ele vai desempenhar um excelente papel político, o tempo vai passar, e o que vai acontecer? É que a política agora é outra, não é? E ele colocou que outro jovem hebreu, outro jovem hebreu não subiu ao poder. E o povo, tá certo? Então assim, depois de José, Faraó morre e os hebreus pedem qualquer representação lá no palácio, não é?
E é interessante isso, para a gente perceber como que Deus usa homens para estabelecer os seus propósitos. Tem gente que diz, não, eu não vou me envolver porque Deus faz o que Ele quer. Se o negócio tiver que degringolar e a vaca ir para o brejo, vai com a minha ou sem a minha intervenção. Nós temos que entender que Deus não criou o homem para ser um robô, para ser estático. Deus criou o homem para cooperar com os seus propósitos. Ele sempre usa homens, não depende, mas usa homens. Ele estabeleceu isso na sua soberania. Então, o povo de Deus perdeu todos os seus direitos políticos, a liberdade havia acabado. Aí Deus vai levantar um outro jovem, que é Moisés, que sob a liderança de Deus, já um senhor depois, tal, e que vai se revelar o grande libertador, tá certo? Com o passar dos anos, ele não aguenta governar sozinho, e o sogro de Moisés, Jetro, dá uma aula de descentralização administrativa e de poder, porque Moisés, com um povo de mais de 2 milhões de pessoas, ele legislava sobre tudo. Todo mundo ia para ele por pequenas e grandes causas para ele resolver. Então Jetro fala para ele, olha, coloque alguém para te ajudar, tá certo? E aí ele nomeia homens para ajudar na tarefa de governar, o que seriam chamados hoje de governadores, ministros e tal. Então ocorreu ali, ao longo da história, algumas transformações políticas. Bom, o homem desde o pecado sempre foi corrupto. O Egito, um dos impérios mais corruptos do mundo, e ainda assim José decidiu não se corromper. Ele decidiu, é uma decisão. Daniel 1:8. Daniel decidiu não se contaminar. Podemos dizer também a Babilônia, um império super corrupto e imoral. Ele decidiu, não vou me corromper, não vou me vender. Então é uma decisão que pague com a própria vida, mas que não se corrompa. Tá certo? Quem é fiel a Deus não negocia seus valores. Honestidade e dignidade não tem preço. Vamos ver o que a Bíblia diz em Neemias, capítulo 5, versículos 14 ao 19. Neemias, capítulo 5, versículo 14. Olha só. Além disso, desde o dia em que eu fui nomeado governador na terra de Judá, desde o 10º ano, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador, ou seja, recebemos o salário devido ao governador. Mas olha o que ele vai dizer, os primeiros governadores, está falando do povo de Deus, hein? Que foram antes de mim, oprimiram o povo. Eles tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Os seus assistentes dominavam sobre o povo, mas eu não fiz assim por causa do temor a Deus. Nós acabamos de falar de teocracia, tá certo? As pessoas vão responder a quem? A Deus, tá certo? Não é a igreja ao Estado. A igreja só pode se comprometer com o Estado até o ponto em que não fere os princípios da palavra de Deus, porque a igreja vai responder e está debaixo da autoridade suprema de Deus. E o Estado, por mais que não reconheça, também está, porque é Deus que estabelece os governos. Então Neemias abriu mão do que era costume e até legal. Nem tudo que é legal é ético. Nem tudo que é legal é ético. Ele abriu mão para promover o bem do seu povo. Havia muita injustiça. Eles tinham saído do cativeiro e voltado para reconstruir a sua terra, mas eles voltaram pobres. Então quem tinha mais começou a emprestar dinheiro, mas a juros tão abusivos que os seus irmãos empobreceram, tá certo? Salários abusivos hoje em dia, gente ganhando bem acima, mas bem para cima do teto, enquanto milhões e milhões de brasileiros convivem com menos de um salário mínimo por mês. Algumas centenas de pessoas convivem com uma renda muito superior e muito injusta diante da realidade da nossa nação. Quantas leis aprovadas que beneficiam astronomicamente um grupo de pessoas, enquanto milhões passam fome, morrem nas filas dos hospitais, não têm onde morar, não têm o que vestir. Essas leis, embora tenham sido aprovadas, foram aprovadas por quem? Por eles mesmos. Foram aprovadas por eles mesmos, tá certo? Atendendo a interesse de quem? A interesse deles mesmos. Então, essas leis, certo? Que foram aprovadas, tudo bem, foram aprovadas, tudo bem, mas e aí? Isso não significa que elas estejam corretas. Existem leis que são abusivas, tá certo? E aí, eu coloquei aqui uma frase maravilhosa de Martin Luther King Jr. O que me preocupa não é nem o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa
é o silêncio dos bons. Monarquia, uma nova forma de governo. Os israelitas resolvem imitar as outras nações e pedem a Deus um rei. O Senhor atende ao pedido do seu povo, sem antes alertar a todos do risco de encargos que teriam. Tá certo? Samuel, inclusive, fica chateado, mas Deus diz para ele: olha, Samuel, fica tranquilo, porque eles não estão rejeitando você, o seu governo, sua liderança. Eles estão rejeitando a mim. Com o passar dos anos, podemos ver acertos e erros registrados nas escrituras dos governantes do povo de Deus. Então, quando pessoas tementes assumiam o trono, levavam o povo à presença de Deus. Quando pessoas malignas, ímpias, assumiam o trono, afastavam o povo da presença de Deus. Então, dá para perceber como política é algo importante. Como cristãos, precisamos orar e pedir que o Pai levante candidatos que sejam compromissados com Ele e com o bem de nossa nação. Então, assim, nós reclamamos muito da classe política, mas nós oramos por eles. A Bíblia diz que devemos orar por todos aqueles que exercem cargos de liderança, que estão em posição de governo sobre a nossa nação. Nós devemos orar pela nossa nação. Outra coisa, nós estamos formando pessoas para assumirem cargos públicos. Então, eu quero concluir essa aula aqui com um texto que eu escrevi enquanto preparava aqui essa lição, para a gente refletir. Os grupos de pessoas que defendem leis contrárias à palavra de Deus e aos princípios cristãos são extremamente organizados, engajados e barulhentos. Enquanto nos calamos, eles tomam as ruas, elegem representantes e criam leis que somos obrigados a cumprir, mesmo quando ferem nossos ideais. É a questão da lei da família, é a questão da pressão para que se ensine ideologia de gênero nas escolas. A bancada evangélica conseguiu derrubar em Brasília e algumas cidades conseguiram derrubar, mas isso é uma ideologia que está na mentalidade de muitos professores que desconhecem e debocham da palavra de Deus. Mas por quê? Porque a cultura do nosso país, a educação do nosso país está completamente ligada a esses movimentos que são contrários à palavra de Deus e contrários à família como Deus criou. Mas por quê? Porque eles estudam, eles fazem barulho, eles passam nos concursos e eles estão lá em lugares de liderança podendo influenciar toda uma geração. Então preste atenção, enquanto nos calamos, vou ler de novo, eles tomam as ruas, elegem representantes e criam leis que somos obrigados a cumprir mesmo quando ferem nossos ideais. Lembra que nós lemos Esther 4:14? Se nos calarmos, socorro virá de outra parte, porque Deus não abandona uma geração, mas essa geração será destruída, aniquilada, moral e espiritualmente. É só você analisar um pouquinho os rumos morais e sociais da nossa nação hoje. É um preço muito caro a pagar. E aí? Vai se envolver ou se omitir? Fico com essa pergunta. Que Deus abençoe a tua semana, que Deus abençoe tua classe, tua família, teus alunos, teus sonhos, teus negócios, teus projetos. Fiquem na paz, assistam, contam, compartilhem, mande para todo mundo e até a próxima aula. Deus abençoe, valeu!